Lucas 2, a partir do versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, que até aqui foi cantada, que até aqui nos guiou em oração, e agora nós queremos juntos meditar na Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, esse texto, ele narra de maneira muito especial os primeiros dias de vida de Jesus. O Evangelho de Lucas traz essa preciosidade para nós. Se você deseja conhecer como foram os primeiros dias de vida do nosso Salvador, você certamente pode recorrer ao Evangelho de Lucas. E é muito interessante que esse trecho, essa parte que nós lemos, ela representa muito bem a forma como Lucas retrata o ministério de Cristo. E é muito interessante nós observarmos nesse texto que Lucas, ele escreve sobre pessoas que passariam despercebidas aos olhos da religiosidade, pessoas que passariam despercebidas por não serem relevantes na sociedade daquela época, pessoas que são anônimas, pessoas que são humildes, e nós podemos contemplar isso também nesse texto. O Evangelho de Lucas também é o Evangelho que sempre vai destacar a salvação que alcança diferentes povos, gente de toda tribo, gente de toda nação, e isso também fica claro nesse texto. É o Evangelho de Lucas apontando para essa verdade bendita de que Jesus veio para salvar não apenas Israel, mas outros povos, outras nações. O Evangelho de Lucas também é rico em detalhes, é rico em poesia, porque nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto que aponta para um cântico a Jesus. Nós podemos observar nesse Evangelho que Lucas vai registrar 4 cânticos destinados ao nascimento, à chegada de Jesus, ao advento, a essa expectativa, essa esperança pelo Salvador. Nós temos então o cântico de Maria, quando é anunciado que ela seria a mãe de Jesus. Nós temos o cântico de Zacarias, nós temos também o cântico dos anjos, que anunciam a glória do Salvador que chegou, e nós temos aqui o cântico de Simeão, um cântico também muito especial que aponta para essa salvação. Mas você pode estar se perguntando, por quê? Porque Jesus, logo que ele nasce, ele é levado pela sua família ao templo. Qual é o significado disso? Qual é o motivo disso? E nós podemos observar na palavra de Deus já no versículo de número 21. Por quê? Esse versículo ele aponta para nós que ao se completarem 8 dias, quando Jesus é circuncidado, o seu nome foi confirmado.
O nome que o anjo havia revelado a Maria, ele é confirmado, e então Jesus é este que aponta para a salvação de Deus. Jesus é esse que é confirmado como o Cristo, como o esperado pela nação de Israel. Ele é Jesus, ele é a salvação de Deus para nós. E aí, Jesus ele passa por todas as cerimônias, né? Ele e a sua mãe, Maria, passam por todas as cerimônias que eram necessárias de acordo com a lei. Jesus é circuncidado, o seu nome então é confirmado. Nós observamos ali no versículo de número 22, que Maria passa por uma cerimônia de purificação, porque esse era também um costume referente às mulheres que engravidaram, que tiveram um filho, e aí, ao se completarem 40 dias, Maria então passa por essa cerimônia de purificação. E também Jesus é apresentado como o primeiro filho daquela família. Por que isso era tão importante? Porque havia um resgate a ser feito. Nós podemos nos recordar, por exemplo, da história de Samuel. Havia ali um resgate que era necessário ser feito diante de Deus em relação ao primogênito. Isso desde a Páscoa, para que aquelas pessoas se lembrassem daquilo que o Senhor fez na libertação do Egito. Então Jesus aqui também, ele está sendo apresentado diante de Deus. E olha só, o texto é tão rico que ele nos mostra até qual foi o sacrifício, o holocausto que aquela família fez. Foram 2 pombinhos. Por quê? Eles eram uma família simples, uma família humilde. E este era o tipo de oferta que o Senhor aceitava por parte daqueles que não tinham condições. Então, o que tudo isso nos ensina? O que o fato de Jesus estar no templo com a sua família nos ensina, primeiramente, é que há uma plena identificação com a nossa humanidade, quando Jesus ele passa por todas essas cerimônias. Há uma identificação com a revelação dada por Deus a nós. Jesus não é um forasteiro, Jesus não é um estranho, Jesus não é um outro. Jesus se faz carne, Jesus se faz gente. E Jesus se faz gente de acordo com aquilo que Deus revelou para a sua família, que Deus revelou para o seu povo, que Deus revelou para a raiz de Cristo Jesus. Isso de cara já deve constranger o nosso coração, porque Ele é o Deus verdadeiro. Cristo é a palavra viva e Ele se sujeita a se fazer carne, se fazer gente como a gente e passar por isso por nós. Então ali o ministério de Jesus já era iniciado. E aí o Evangelho de Lucas nos apresenta uma figura também muito especial. Ele fala a respeito de Simeão. E quem era Simeão? Nós não temos muitas informações a respeito desse irmão querido, mas nós temos o suficiente, é isso que eu quero destacar com você nessa manhã. O versículo de número 25 diz que Simeão era um homem justo e piedoso. Mas eu quero destacar o que diz logo em seguida: o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão. E aí no versículo de número 26, a palavra continua dizendo que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Olha que promessa maravilhosa para a vida desse homem que era movido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele não morreria antes de contemplar a salvação. Imagine Simeão recebendo essa promessa e vivendo com base nessa promessa. Simeão, você não morrerá antes de contemplar o Cristo face a face. E o versículo de número 27, então, nos diz que o Espírito Santo moveu Simeão em direção a quê? Ao templo, a esse ponto de encontro com Jesus. O que tudo isso nos mostra, queridos, é que o Espírito Santo estava agindo através da vida daquele servo e estava apontando para aquele servo qual era a verdadeira salvação de Israel. A salvação de Israel, a consolação de Israel que Simeão tanto esperava, não era um conceito, não era um conjunto de regras, de obras, o que quer que seja, de ensinamentos, mas era uma pessoa que se apresentava, Cristo Jesus.
o Deus encarnado. E Simeão, então, é movido pelo Espírito Santo para se encontrar com Cristo no templo. Olha que significativo isso. Olha que profunda é essa verdade. Uma criança que Simeão toma nos braços. Este é o Salvador. Este é a consolação de Israel. Este é aquele que foi anunciado pelos profetas. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí no versículo de 29 a 32, nós temos esse cântico maravilhoso. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Simeão diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia. Simeão estava diante do Cristo, e ele mesmo, ao contemplar Jesus, ao contemplar a consolação de Israel, a salvação dos povos, ele diz: Senhor, já pode despedir o teu servo. Pensando na linguagem de hoje, é como se Simeão estivesse dizendo: Senhor, eu já zerei a vida, pode despedir o teu servo. E para quem não sabe, zerar a vida é aí do dialeto dos jovens, né? Os jovens têm um dialeto próprio. Zerar a vida significa você vivenciar algo tão sublime, irmãos, algo tão especial, você viver o ápice da sua existência nessa terra, que você olha para aquela experiência e você diz: cara, eu zerei a vida. Se eu morrer hoje, não tem problema, porque isso que eu vivi foi tão tremendo, foi tão maravilhoso, que Deus, o Senhor já pode despedir o teu servo. Era exatamente essa experiência que Simeão estava vivendo ali diante de Jesus. Nada pode se comparar a isso. Nada é tão sublime quanto isso. Nada é tão maravilhoso quanto isso. Diante dos meus olhos está a salvação dos povos. Diante dos meus olhos está aquele que foi prometido pelos profetas. Senhor, se for da tua vontade, pode despedir o teu servo. Porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Aleluia. E essa é a verdade maravilhosa deste texto, que Simeão entendeu que zerar a vida era contemplar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Isso nos leva para algumas aplicações desse texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E a primeira delas é: coloque a sua expectativa no lugar certo, meu irmão, minha irmã. Faça isso em nome de Jesus. Coloque a sua esperança, a sua expectativa no lugar certo. E esse lugar não é um sonho que você quer realizar. Esse lugar não é um ponto que você deseja chegar na sua carreira. Esse lugar é uma pessoa e é Jesus Cristo. Esse é o ponto alto da sua vida. Esse é o ápice da sua existência. É você contemplar a salvação de Cristo Jesus e nada mais conseguir chegar aos pés daquilo. E é isso que Simeão estava experimentando aqui. Mas hoje nós podemos observar na nossa sociedade que relacionamentos estão em crise, porque pessoas colocam expectativas em cima do seu cônjuge de que ela seja a experiência mais sublime da sua existência. Quando eu casar, aí sim as coisas vão mudar. Quando eu encontrar a pessoa certa, aí sim as coisas vão mudar. E então, essa outra pessoa, ela é esmagada por uma expectativa desumana, a qual ela não pode suprir. E esses relacionamentos então entram em crise, em rota de colisão. Porque zerar a vida não é você encontrar a pessoa certa para casar. Zerar a vida é você contemplar a salvação em Cristo Jesus e submeter o seu casamento a Ele. Muitas pessoas se sentem fracassadas na sua profissão, desiludidas, desanimadas, porque elas sempre sonharam: quando eu chegar naquele cargo, quando eu conseguir aquela promoção, aí sim eu vou zerar a vida. Aí sim tudo vai fazer sentido, aí sim eu vou encontrar o significado que eu tanto almejo, porque eu estudei para isso, eu ralei para isso, eu passei nas provas mais difíceis para chegar aonde eu cheguei. E quando você chega lá, se os seus olhos não contemplar a salvação de Cristo, você vai ser esmagado pelo seu trabalho.
Porque zerar a vida significa você submeter o seu trabalho àquele que tem a salvação, que é Cristo Jesus. E queridos, nós poderíamos pensar tantos e tantos exemplos aqui. Tantas e tantas situações em que nós achamos que se nós chegarmos lá, nós vamos zerar a vida. Mas a realidade é que só Cristo Jesus é o motivo da nossa verdadeira vida. Cristo Jesus é o motivo da nossa verdadeira alegria, da nossa verdadeira adoração. E é por isso que Simeão, ao contemplar a salvação, ele canta de alegria. Quando nós contemplamos a Jesus, nós precisamos cantar de alegria. Porque olhar a salvação com os nossos próprios olhos é zerar a vida. Coloque a expectativa no lugar certo. A segunda aplicação é: venha ao templo para encontrar-se com Jesus e com a família dele. Venha ao templo, movido pelo Espírito Santo, para se encontrar com Jesus, para celebrar Jesus com a família que Ele te deu. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque nós vemos aqui um homem que provavelmente era idoso, nós não temos essa informação aqui. Nós vemos que Simeão ele está sozinho, ele é movido pelo Espírito Santo ao templo e ele se encontra com Jesus e a sua família. E ali ele celebra a Jesus. Cristo é o Deus encarnado que alcança os sozinhos, os solitários, os esquecidos, os anônimos, aqueles que podem não ter o seu valor na sociedade. Cristo alcança cada um de nós. E quando o Espírito Santo nos move em direção ao templo, assim como Ele fez nessa manhã na sua vida, saiba que você está aqui por Jesus, meu irmão, minha irmã. Essa é a verdadeira motivação que deve nos acordar manhã após manhã. E no domingo, especialmente, no dia do Senhor, nós somos movidos pelo Espírito Santo para nos encontrarmos com Jesus e a sua família. E celebrarmos a Cristo, e amarmos a Cristo. E por que é tão importante nós pensarmos nisso? Porque eu e você devemos nos fazer essa pergunta. Por que estamos aqui nessa manhã? Não é pelos calafrios. Não é pelo senso de pertencimento. Não é por uma base sólida de conhecimento. Vai muito além disso. Precisa começar com Jesus Cristo. Precisa ser Jesus Cristo a nossa motivação, a nossa prioridade, aquilo que nós temos sede, aquilo que nós temos fome na nossa existência, é Jesus Cristo. E aí sim, nós levamos todas as outras coisas a sério. Sabe por que essa é uma igreja que leva missões a sério? Porque essa é uma igreja que leva Jesus Cristo e a sua palavra a sério. Sabe por que essa é uma igreja que leva a teologia a sério? Porque essa é uma igreja que leva Jesus e a sua palavra a sério. Sabe por que essa é uma igreja que leva a sério a comunhão entre os irmãos? Porque essa é uma igreja que leva Jesus e a sua palavra a sério. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. E todas as outras coisas têm sentido, porque Ele é o centro da sua igreja, Ele é o centro do seu povo, Ele é o centro da nossa existência, do significado último da nossa vida. Por fim, queridos, a última aplicação dessa manhã é: não suavize o Evangelho. Não caia nessa tentação de suavizar o Evangelho. Acompanhe comigo o versículo de número 34. A palavra de Deus diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, imaginem esse cenário. Nós temos um homem, provavelmente um idoso, que está ali com a família de Jesus, que está ali com uma criança praticamente recém-nascida, não mais que 40 dias de vida. E este homem, então, ele canta ao Senhor de alegria por contemplar a Jesus, e logo em seguida, ele tem uma palavra
impactante como essa, uma palavra cortante como essa. Ele diz que Jesus está destinado tanto para a ruína quanto a elevação de muitos. Ele diz que Jesus será alvo de contradição. Ele diz que isso acontecerá para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quanto a você, mãe desse menino, mãe dessa criança, desse recém-nascido, uma espada atravessará a sua alma. Olha que forte isso. Queridos, Simeão não estava aqui sendo insensível, Simeão estava sendo bíblico. Simeão estava profeticamente pregando o evangelho à família de Jesus. Simeão estava aqui confirmando tudo aquilo que os profetas já haviam anunciado, tudo aquilo que Deus já havia revelado ao seu povo. E Simeão aqui estava sendo direto, estava sendo sincero e verdadeiro na pregação da palavra. Jesus será alvo de contradição, porque Ele é salvação para aqueles que creem, mas aqueles que não creem já estão condenados. É isso que o próprio Cristo diz em João 3,18. Jesus será alvo de contradição porque Ele é a pedra angular para a sua igreja, é Ele quem nos sustenta, nós estamos firmados sobre Ele, edificados sobre a rocha. Mas ai daquele que cair sobre essa rocha, ai daquele que tropeçar sobre essa rocha, porque ele é pedra destruidora para eles. Mateus 21:44. Jesus veio trazer a espada que dividirá lares, que dividirá famílias. Olha só a verdade do evangelho aqui sendo pregada por aquele homem. Isso é muito importante de nós termos em mente, porque nós vivemos dias difíceis, irmãos. Na Páscoa, recentemente, nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, e uma igreja norte-americana, eu estava vendo essa notícia, a liderança daquela igreja deu a seguinte orientação, a seguinte diretriz para a sua equipe de pastores, de músicos, para aqueles que serviam no templo. Olha, é Páscoa, provavelmente a gente vai receber muitos visitantes, provavelmente nós vamos receber muitas pessoas circulando aqui, e nós vamos combinar o seguinte: é para evitar toda palavra dura que tiver na Bíblia. Então evitem falar de sangue, evitem falar de morte, evitem falar de pecado, e nós vamos substituir essas palavras por coisas mais fofinhas, mais aceitáveis para a nossa sociedade, para que aí então eles sejam constrangidos e aí eles se interessem pelo Evangelho, e aí sim a gente vai ensinando. Não suavize o Evangelho, meu irmão. Jesus nos chamou para pregar a mensagem da cruz, a mensagem que escancara o fato de que Ele morreu naquela cruz pelo nosso pecado, aquele que é sem culpa assumiu a ira de Deus por nós. Nós não podemos suavizar isso, nós precisamos pregar isso para as nações, e é justamente isso que Simeão faz aqui, e é justamente isso que eu e você somos chamados a fazer. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase muito forte, e ele vai dizer o seguinte: nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. O caramelo é aquilo que todo mundo quer consumir, todo mundo quer engolir, mas o sal, muitos vão cuspir, muitos vão rejeitar, muitos vão desprezar. Então não se esqueça, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós não somos o caramelo, nós não precisamos suavizar o Evangelho. Nós precisamos pregar fielmente a palavra de Deus. Lembre-se disso, porque provavelmente nessa semana você terá oportunidades de pregar o Evangelho às pessoas, e pode ser que você se recorde dessa palavra. Não suavize o Evangelho, pregue fielmente o Cristo.